Associação Brasileira de Alzheimer, Unidade Regional do Rio Grande do Sul, ABRAS-RS. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do requerimento número 109/2025, que originou a presente tribuna livre. Pois não, presidente, senhoras e senhores vereadores, a vereadora que apresenta subscreve, observadas as disposições regimentais, requer espaço da tribuna livre no dia 10 de dezembro de 2025 para a representante da Associação Brasileira de Alzheimer, Unidade Regional do Rio Grande do Sul, ABRAS-RS. Na oportunidade, a presidente Silvana Poltronieri Lammers abordará o tema demências e o plano de cuidados em demência do Estado do Rio Grande do Sul. Caxias do Sul, 22 de outubro de 2025, 150 anos da colonização, 135 anos de emancipação política. Assina este documento a vereadora Marisol Santos. Obrigado, vereador Bortolas. Convido a vereadora Marisol Santos para que conduza a senhora Silvana Poltronieri Lammers, presidente da ABRAS, para ocupar a tribuna por até 20 minutos. Bom dia. Bom dia a todos. Me sinto muito honrada de mais uma vez estar representando a Associação Brasileira de Alzheimer. Agradeço em especial a vereadora Marisol pela oportunidade de ocuparmos essa tribuna, a última tribuna do ano de 2025. Trago comigo muitas colaboradoras que andam comigo, que estão comigo durante o processo. Algumas pessoas idosas também, que são participantes dos grupos, das instituições das quais eu represento. Em especial, presidente, eu agradeço a oportunidade dessa casa poder dar à ABRAS esse espaço de fala. Na verdade, eu estava um pouco angustiada, porque nós passamos o ano todo fazendo muitas ações para que possamos, conscientizar sobre o processo de demência. E essas ações, elas se estendem ao Plano Estadual de Demência, o PECID, que existe, então, que já foi, então, sancionado em 2024. Há um ano já o plano foi divulgado, o Plano Estadual de Demência. E me inquietou muito, vereador, e eu deixo aqui, então, estimados vereadores, essa provocativa boa de que a gente possa ir atrás das metas para 2026 e 2027, no que transcorre o cuidado com o portador de demência e também fomentar na cidade. Estive também com o secretário de Saúde há poucos dias e pedi para que ele desse uma atenção especial a muitas ações que a nossa cidade não tem participado. Então, isso se faz muito importante que Caxias do Sul, no cenário de envelhecimento, esteja à frente também dessas ações para o cuidado dos portadores, da pessoa portadora de demências. Então, como o slide diz, quais são as experiências estaduais que a gente tem? Eu me sinto até, de certa forma, na obrigação de fazer essa devolutiva ao município que eu faço parte. Eu estou presidente da Associação Brasileira de Alzheimer hoje no Rio Grande do Sul, mas também gostaria de trazer, de certa forma, essa satisfação nessa casa ao município de Caxias do Sul do que nós temos feito para as pessoas que têm diagnósticos demenciais, pessoas com demência. Então, eu sou presidente da Associação Brasileira de Alzheimer do Rio Grande do Sul, pode passar. Eu faço aqui uma pequena leitura da realidade gaúcha, também descrita no nosso plano. Mais de 200 mil famílias possuem diagnóstico de demência no estado do Rio Grande do Sul. O custo do atendimento das pessoas com demência são mais de 4 bilhões para o estado. Isso impacta diretamente nas ações que precisam ser desenvolvidas, principalmente no processo de prevenção. Quando a gente fala em prevenção, há 20 anos atrás, quando eu entrei na ABRAS, eu era considerada assim,
pessoa meio utópica, né? Nós vamos prevenir demência, né? 20 anos depois, nós temos artigos publicados, e eu deixei na mesa dos amados vereadores 14 itens que são preventivos do processo demencial. Então, existem 14 passos, né, que a gente pode sim prevenir os riscos, e eu faço aqui um apelo, né, porque um dos principais fatores é o baixo nível educacional. Então, a gente está falando de prevenção de demência e de envelhecimento possível quando nós, dentro das escolas, colocamos planos educacionais concretos e nós estimulamos o poder cognitivo nas crianças e também em pessoas das mais variadas idades. Nós precisamos investir em EJA, nós precisamos investir no processo educacional para que, de fato, a gente tenha uma diminuição de números de pessoas com demência. E eu trago aqui não uma questão de assustar a vereadora Marisol, mas uma questão realmente de nós podermos olhar para isso. 5 milhões de pessoas até 2050 vão ser portadoras de doença de Alzheimer no Brasil. Então, nós precisamos estar à frente. E o Rio Grande do Sul já tem um plano. É o primeiro estado do país que possui um plano de demência e que foi amplamente ajudado pela Associação Brasileira de Alzheimer Nacional e no Rio Grande do Sul, a fomentação, muitos pares, inclusive a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal de Pelotas, de Santa Maria, estiveram envolvidas, e nós precisamos tomar posse desse plano, porque ele faz parte de uma cadeia de ações para a gente poder realmente fazer essa prevenção. Eu também faço ali, né, um apelo, né, porque as fiscalizações das instituições de longa permanência para idosos, elas aumentaram. Mas, infelizmente, não houve. É muito bom a gente ter, inclusive, vistorias, fiscalizações, mas nós precisamos ter contrapartidas do poder público, principalmente na questão de treinamentos aos profissionais que se encontram dentro das instituições. A gente diz hoje que cuidador de idosos é artigo de luxo. Além de ser, né, um profissional que precisa ser muito bem remunerado, ele também é um profissional de difícil achar. Então, nós precisamos estar fomentando formações e também equipando as instituições de longa permanência para além das vistorias e fiscalização, né? Porque quem está à frente do cuidado sabe o quão desafiador e o quanto multifacetado é o cuidado em relação à pessoa com demência. E aqui eu faço também um certo chamado, não só à doença de Alzheimer, porque a doença de Alzheimer ela é a mais conhecida, mas as demências, por exemplo, frontotemporal, onde nós temos quadros de agitação, questões comportamentais extremamente graves e importantes e que precisam ser olhadas como um todo, e olhadas com um olhar cuidadoso, clínico e também, né, com um olhar afetivo. Então, a Brasa ela faz isso, né? Então, dentro disso, né, dentro do plano, o plano ele só vai acontecer se todos nós, essa casa e todos os cidadãos possam, de alguma maneira, conhecer esse plano e poder executar tarefas que vão das mais simples, vereadores, como, por exemplo, grupos de apoio, de escuta ao cuidador, onde ele tenha não só o cuidador informal, mas também o formal. A tarefa de cuidar ela é extremamente cansativa, né, e traz ali consigo sentimentos ambivalentes. O cuidador relata raiva, dificuldade, muitas vezes, de assistir. E nós, como cidadãos que não estamos passando por aquilo, podemos sim amparar, acolher, escutar, e nós precisamos olhar para essa dimensão. Uma vez, quando a gente falava de portadores de doença de Alzheimer, portadores de demência, a gente conhecia um que outro, né? Hoje a gente já sabe na dimensão das famílias e com o processo do envelhecimento, né, e na cadeia do envelhecer que estamos passando cada vez mais, que isso, na verdade, já é uma realidade de muitas famílias, né? A gente tem muito mais pessoas dentro do envelhecimento do que nascimentos acontecendo. Então, ela é uma ação de todos. O plano, o PCID do Estado, ele é uma ação de todos, inclusive nosso aqui dessa casa também hoje, para podermos falar sobre ele. Pode passar para mim?
O que então a Abras vem vivendo, né? Eu costumo dizer que eu estou na presidência há o 4º ano e eu fiquei dois mandatos na vice-presidência da associação. Nós vivemos em 5 anos, né? 20, porque nós tivemos que progredir a associação, principalmente a nível de Estado, para conseguir dar conta de todas as demandas, né? A gente gostaria de dar muito mais, de ter muito mais apoiadores, muito mais profissionais que, se realmente não quisessem só agregar o currículo, né? Mas que também pudessem, de alguma forma, olhar para a importância desse cuidado. Então, a Abras do Rio Grande do Sul, ela teve um marco evolutivo em 2019 e oficialmente foi fundada em 1999. E em Caxias do Sul, nós possuímos grupos de apoio desde 2008. Então, nós temos uma trajetória dentro de Caxias do Sul. A Abras esteve presente e também permanente durante esses anos. Esses dias eu fui em um grupo de apoio de idoso e uma senhora que fazia parte lá no início disse: não tem mais grupo, né? Eu disse: tem, mas é poucos braços para que a gente consiga alcançar todo mundo e distribuir essa informação. Então, muitas vezes os grupos acontecem e a gente não consegue fazer a divulgação como um todo. Nós zelamos pela história, né? Essa foto, então, a gente tem a dona Cleo, que é uma das fundadoras da Abras no Rio Grande do Sul, né? Cuida da mãe dela com 103 anos. A mãe dela tem 103 anos. Teve o marido também portador de diagnóstico demencial. Nós solidificamos documentações, ingressamos no Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Mãe de Deus, em grupos de universidades. Então, a Abras tem representação em pesquisas. A gente só, além de acolher, né, nós também fazemos pesquisa, fomentamos grupos, auxiliamos no processo da ciência. Nós tivemos representação ativa dentro do plano estadual de demência, né, de cuidado à pessoa portadora de demência. Então, nós tivemos uma participação muito forte dentro desse processo, reafirmamos o compromisso com os grupos, fomentamos palestras em instituições de longa permanência. Então, as instituições, né, e aqui eu faço um chamamento, né, para que a gente possa olhar as instituições sem o olhar prévio daquele movimento excluindo, né, e também preconceituoso. A instituição de longa permanência, ela veio para ficar, vereadores. Elas são uma resposta social às demandas que nós não conseguimos mais atender em casa. Então, nós precisamos começar a acolher e fazer parte desse social, integrar as crianças, os adolescentes dentro das casas de repouso, dentro das ILPIs, para que a gente possa também ter um movimento intergeracional. Isso é de suma importância, né? E aqui também faço uma dedicação especial à nossa Vigilância Sanitária de Caxias do Sul, que tem uma linda contribuição e auxilia em todo o processo das ILPIs. Né? Eu vejo que a Vigilância Sanitária, nos últimos tempos, tem auxiliado muito o vereador dentro aqui da nossa cidade, né? E isso é um ponto muito positivo. Olhamos e fomentamos também, então, essas palestras. Demências na escola. A Abras, e principalmente a FEBRAS, que é a federação que abraça a Associação Nacional, fez uma parceria com o Maurício de Souza. Então, nós temos quadrinhos da Turma da Mônica falando de processos demenciais. Isso está bem fácil de acesso na rede social, né, e também na página da associação. E a gente também fez peças teatrais. Fizemos uma peça teatral em Porto Alegre, com a participação ativa de um ator de 2 irmãos, que nos presenteou, né, gratuitamente com uma peça sobre o cuidado na demência no Dia Mundial da Doença de Alzheimer. Pode passar, por favor? Dentro da questão da ciência, eu destaco 3 importantes feitos, que foi o livro Envelhecer, da nossa secretária Verônica Fielder, que também é uma das participantes voluntárias da associação e que tem um grupo de apoio aqui em Caxias do Sul, que acontece no Sindiserve, ativo, grupo informativo. Temos também o relato familiar, que foi feito pela Jussara e pela Suzete Cassalho em Porto Alegre, também com grupos de apoio, e também um livro que eu fiz, que é Demência Frontotemporal, do diagnóstico até o cuidado, que também pensamos juntos a necessidade de falarmos um pouco mais sobre demência frontotemporal, uma demência cuja, já disse aqui, tem grandes impactos familiares e que precisa ser falado também, né? Eu me recordo de,
13 anos atrás, um caso muito grave de um paciente com demência frontotemporal ter sofrido uma agressão muito importante, porque a polícia não sabia fazer essa identificação, né, daquele comportamento. E é um dos marcos assim que eu falo no livro, que para mim foi uma das coisas mais sérias, né? Se a gente não propagar o conhecimento e se nós não falarmos sobre demência, quem vai falar? Pode passar? Aqui tem umas fotinhas, então. A gente esteve na Facate, ali no Vale do Paranhama, a foto, né, da nossa peça de teatro. Tivemos presente, então, no PCID, a foto que tem ali na frente do cartaz. Participamos de todas essas ações, buscando, de fato, então, fazer essa representação e trazer para o Estado a necessidade de falarmos sobre isso. Pode passar? Onde a gente está, gente? Porto Alegre, Caxias do Sul, Santa Maria, Veranópolis, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Pelotas, e nós temos 5 grupos ali na região de Taquara. Então, todas essas ações, elas são feitas por voluntários que realmente não ganham absolutamente nada e que auxiliam, então, nessa formação e na representação da Brasa, em especial no cuidado desses familiares. Né? Pode passar? E Caxias do Sul, então, temos nossos grupos emocionais, que acontecem a cada 3 meses, né? E aqui também eu faço um destaque aos voluntários da psicologia, da psicanálise, que têm ajudado as famílias também que nos procuram, né? Sempre em seus consultórios de forma voluntária, buscam esse cuidado. Nós temos os grupos emocionais, né, que acontecem, então, inicia então, o primeiro grupo emocional em dezembro de 2007, com a oficialização da Brasa em Caxias do Sul em 2008. Sempre temos uma parceria muito boa ali com o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, né, isso nos ajuda bastante para fazer divulgações de cartas e de questões que saem da Brasa Nacional e que a gente possa fazer, né, a divulgação de tudo aquilo que é construído. Mas o que a gente precisa? Para onde nós precisamos ir? Né? A gente precisa estar presente no Conselho Municipal de Saúde, nós precisamos integrar algumas ações e olhar, então, para o cenário do Plano Estadual de Demência, né? Que se debruce nisso, que se faça grupos de estudo naquilo que Caxias pode auxiliar de alguma forma, e Caxias pode. Né? Me entristece um pouquinho quando eu pego o plano e eu vejo que a nossa referência em neurologia ela é apenas citada em um lugar, né? Então, como é necessário, talvez, Caxias se fazer mais presente dentro desse cenário estadual, né? Quando cidades menores, né? Cito aqui, por exemplo, vocês podem pegar o plano ali e olhar, Canoas tem 2 centros de referência de atendimento à pessoa idosa e o nosso primeiro centro foi feito agora, há pouco tempo, né? Então, o quanto Caxias precisa andar nisso, gente? O quanto nós precisamos olhar para essa situação, né? Nós precisamos deixar só o cenário do apontamento à família que institucionaliza, ao apontamento da dificuldade que é e se colocar realmente como o autor e o ator disso. E Caxias tem condições. Nós temos possibilidades. Existem pessoas de referência nesse município que podem estar auxiliando nesse processo, né? Nós temos inúmeros neurologistas que são referências, inclusive, para o Brasil, e que podem estar auxiliando nisso, né? Eu acredito que a gente precisa, na verdade, buscar mais e falar mais sobre isso, e principalmente abrir grupos de estudo para que possamos falar também. Muitas ações elas acontecem de forma individual e muitas vezes tudo tem que se recomeçar, né? Eu dizia isso quando a gente pediu a tribuna, o quanto às vezes é exaustivo para mim como voluntária recomeçar a caminhada. Então, reapresentar a associação, reapresentar as ações, né? E na verdade não, que a gente já saia de um pressuposto que as coisas existem, né? Se forma um grupo para a gente estudar, não, ele já existe, a Brasa já existe há 20 anos, ela já está fazendo esse estudo, né? Que se a gente possa chamar esses pares que já estão em andamento com os estudos e também com a participação social. né? E o advocacy é isso, né? Que a gente possa dar continuidade àquilo que se começa. Eu trago uma frase que eu fiz, né, principalmente quando eu fiz a apresentação na Organização Mundial de Saúde em setembro, e eu disse isso, né, que a gente precisa seguir firme, com fé, porque nós temos certeza que cuidar ainda é a mais bela forma de amar. Muito obrigada.
Parabéns, Silvana. Muito bom recebê-la e o trabalho que vocês prestam. Todos nós na família temos ou conhecemos alguém da proximidade que, em razão da nossa faixa etária está aumentando, né, se relaciona direta ou indiretamente com Alzheimer. Eu, nesse momento, tenho uma tia querida que está exatamente nessa situação. Então, muito importante e pensarmos nas políticas públicas, né, enquanto cidade, na medida que a nossa população vai envelhecer e nós não estamos preparados, né? Seja as nossas famílias. Então, muito importante. E parabéns, vereadora Marisol, por ter provocado. E acho que esse é um tema da casa, inclusive, né? Seja de uma frente parlamentar, eu não sei, mas acho que temos que nos debruçar e pensar com muito afinco nessa questão. Parabéns. Eu vou suspender a sessão.